Bom, vamos nos concentrar em Nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que Ele nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dEle, se houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dEle, Ele com elas estará. Então, lembrando-nos da promessa do Mestre Jesus, vamos mentalizar o nosso Mestre, nosso bom Jesus, mentalizar o nosso mentor, pedir o apoio da espiritualidade superior para a nossa reunião, que vai começar agora. E fazemos isso mentalizando o bem, mentalizando a paz, mentalizando o Mestre Jesus. E abrimos essa reunião com a oração que ele mesmo nos deixou. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Viva Deus, viva Jesus, Senhor Jesus. O Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Assim seja. Vamos falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola da festa de bodas, festa de núpcias, né? Então é mais ou menos isso. Jesus lhes falava por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que planejou a celebração do casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar para a festa os convidados. Mas os convidados se recusaram a ir. Então aquele rei enviou outros servos, dizendo: diga aos convidados, o rei preparou seus bezerros e o gado, está tudo pronto. O banquete está pronto, venham ao casamento. Porém, os convidados continuaram rejeitando o convite. Alguns dos convidados foram para outro país, outros foram cuidar de seus negócios, e os demais convidados prenderam os servos do rei, maltrataram os servos e os mataram. Enfurecido, o rei enviou suas tropas, destruiu os assassinos e sua cidade. Então, ele disse a seus servos: a festa de casamento está pronta, porém, os convidados não eram dignos dela. Tem alguém com o microfone aberto aí, está dando microfonia. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos dela. Agora vão vocês para as ruas e convidem quem vocês encontrarem. Os servos obedeceram. Eles chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a festa de casamento foi realizada. Quando o rei entrou na festa para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com a roupa adequada à festa nupcial. Então o rei lhe perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem estar devidamente vestido? O homem ficou calado. Então o rei disse a seus servos: amarrem os pés dele e lancem-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, porém poucos serão escolhidos. Essa parábola está em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Bom, aí vem a nossa interpretação. Nessa parábola,
a festa significa a felicidade pura e permanente, que tanto encarnados como desencarnados podem experimentar, se cumprirem a lei divina, que é, em resumo, a lei do amor e da caridade, que inclui abnegação, humildade, perdão, tolerância, mansidão, respeito e todas as outras virtudes. O banquete também pode ser interpretado como a vida na Terra após o final do atual período de transição. O convite para a festa significa o chamado ao cumprimento da orientação divina, que é a receita da felicidade. Os servos do rei são aqueles espíritos moralmente avançados, comumente chamados de profetas ou santos, que reencarnam no planeta para guiar o povo na prática da lei de Deus. Apesar de seus bravos esforços, esses santos ou profetas são frequentemente martirizados e seus avisos são frequentemente desconsiderados. Aqueles que recusaram o convite simbolizam as pessoas mundanas que, preocupadas apenas com assuntos materiais, priorizam conquistas físicas transitórias em vez de conquistas espirituais permanentes. A veste nupcial significa o mérito necessário para viver em um ambiente mais feliz. Mérito esse que só pode ser adquirido por meio de boa conduta e da prática de boas ações. Os primeiros convocados foram os filhos de Israel, escolhidos por Deus para receber a lei primeiramente, inicialmente por meio de Moisés e depois por intermédio de Jesus. E assim foram escolhidos por serem pioneiros do monoteísmo. Os demais convidados, que foram convidados mais tarde, simbolizam todos os outros povos da Terra. Todos, independentemente de sua crença e grau de avanço espiritual, têm recebido a orientação fornecida pela disseminação mundial das leis divinas, da palavra divina. Aqueles que foram destruídos pelo rei significam os falsos cristos e falsos profetas, que para obter dinheiro e poder, aspas, maltratam e matam os servos do rei, fecha aspas. Ou seja, aqueles que intencionalmente corrompem e distorcem a lei divina do amor para satisfazer seus próprios propósitos egoístas a fim de obter vantagens. Porém, não basta ser convidado para participar do banquete celestial. Todos têm que estar vestidos adequadamente para permanecer na festa nupcial. Assim, é preciso adquirir previamente o traje adequado, ou seja, a carteira de virtudes e boas ações, que é o requisito de admissão à festa. Todas as regras morais divinas podem ser resumidas pelas seguintes palavras: fora da caridade não há salvação. Esta é a senha para obter a vestimenta nupcial exigida para viver no, aspas, paraíso, fecha aspas. Mas entre aqueles que conhecem a senha divina, poucos aguardam. Apenas poucos conseguem obter a roupa necessária para uma existência mais feliz. É por isso que Jesus enfatiza que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, ou seja,
poucos se qualificam para uma existência mais feliz. Vou ler mais um pedaço aqui. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entram nela. Pequena é a porta e estreito é o caminho que leva à vida. Poucos a encontram. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Então tem mais uma passagem aqui de Lucas. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão, não conseguirão. Assim que o dono da casa fechar a porta, você vai ficar do lado de fora batendo e implorando: Senhor, abra a porta para nós. Mas o Senhor responderá: Eu ignoro quem você é e ignoro de onde você vem. Então você dirá: Peraí, nós comemos e bebemos em sua presença e você ensinou em nossas ruas. Ele responderá: Eu ignoro quem são vocês e de onde vocês vêm. Afastem-se de mim, vocês que são malfeitores. Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês mesmos expulsos. Virão pessoas do leste, oeste, norte e sul, e tomarão seus lugares na festa do reino de Deus. E haverá últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão últimos. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 30. Muito, muito profunda, né? Essas passagens são muito profundas, muito ricas de significado. Bom, eu vou tentar comentá-las, né, de acordo com a minha evolução espiritual. Vou aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, que a gente passa por um período que muita gente chama de crise, né? A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: as crises são boas ou são ruins? Né? É bom passar por uma crise ou não? O estudante só passa pela crise do vestibular se ele venceu o ensino fundamental e se ele venceu o ensino médio. Aí, se ele conseguiu vencer essas etapas do ensino médio, aí ele se qualificou para passar pela crise das provas do vestibular. Né? É ruim ele ter chegado à crise do vestibular? Certamente não. Né? Aí depois da crise do vestibular tem a crise do ensino, né, superior. Vamos falar de um médico, por exemplo. O médico se forma e depois vai passar pela crise da prova de admissão à residência médica. É ruim ele passar por essa nova crise? Se ele chegou nessa crise, é porque ele venceu o próprio curso de medicina. Então a pessoa, à medida que evolui, vai passando de degrau em degrau, ela vai passar por crises. E essas crises não são necessariamente ruins, são períodos de aprendizado. Agora, como bem salientou o tio João, você não precisa necessariamente passar por crises para evoluir. Você não precisa evoluir subindo uma escada. Você pode subir por uma rampa, sem degraus. Se você evoluir pela opção do amor, você não vai passar por esses degraus e essas crises periódicas se você, né, optar pela evolução pelo amor. Ora, como nós somos ainda muito imaturos, nós precisamos de contrastes. Os contrastes são úteis. Né?
Se a gente observar esse momento específico que nós estamos vivendo no Brasil, é um período que o contraste aparece. Né? Mas por que aparece esse contraste? Se não houvesse contraste entre as notas musicais, não haveria música. Se não houvesse o contraste entre as cores, a gente não poderia apreciar uma obra de arte, um quadro. Né? Então tem que haver o contraste entre opiniões, entre formas de pensar, para que a gente possa passar por essa, aspas, crise e com isso avançar, amadurecer, aprender algo novo, aprender a evoluir, a enxergar o próprio erro. Né? Então, se a gente voltar um pouco aqui no ensinamento de Jesus, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Né? Jesus também fala em uma outra passagem: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Apareceu um código de barras aqui no. Voltou. Francisco, tá me ouvindo? Tá. Aqui apareceu um padrão de cores, hein? Bom, então, nós rememorando as palavras de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como é que eu sei se eu sou manso ou não, se não tiver uma pessoa me contrariando? Como é que eu vou saber se eu sei respeitar ou não o meu adversário, se todos pensam exatamente da mesma forma que eu? Então é necessário que haja contraste, porque nós aprendemos do contraste. A partir do momento que eu me deparo com uma pessoa que pensa diferente de mim, olha só o momento político que nós estamos vivendo. Como eu encaro essa pessoa? Com respeito ou com rancor, com raiva? Não é? São oportunidades maravilhosas para que a gente se conheça. Quem você verdadeiramente é. Quando você se depara com uma pessoa que pensa diferente de você a respeita? Ah, mas eu discordo do que ela pensa. Um direito seu. Mas você ora por ela ou você a amaldiçoa? Será que nós somos mansos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sem esses contrastes, sem essas crises, corremos o risco de passar pela encarnação sem nos conhecermos de verdade, sem a gente saber quem nós realmente somos. É necessário que apareça a pessoa que se opõe à nossa forma de pensar, que se opõe àquilo que a gente acredita que seja verdade. Existe um ensinamento, uma lição que é a seguinte: vários cegos foram convidados pelo mestre. Havia um mestre muito sábio que ele convidou vários cegos para descreverem um elefante. Né? Então eles levaram aqueles cegos e falaram: descrevam o que é um elefante, explica para mim. Aí o primeiro cego vai lá e pegou no rabo do elefante. Aí ele chegou à seguinte conclusão: olha, o elefante é um raminho de árvore, um galinho de árvore. E ficou com essa verdade em seu coração. Aí veio o segundo. Ele pegou a orelha do elefante e falou: não, o elefante é uma folha de bananeira. Olha aqui, ó, olha o que ele é. E ficou com a sua verdade.
Aí veio o terceiro. O terceiro cego botou a mão na tromba do elefante e falou o seguinte: vocês são estúpidos. Porque o elefante, na verdade, é uma jiboia, é uma cobra. Olha aqui, isso aqui é uma cobra. Aí chegou o quarto cego. Ele botou a mão na pata do elefante e falou: você é um bando de energúmenos imbecis. Porque o elefante, na verdade, é um tronco de árvore. E daqui a pouco faltaram com respeito um ao outro, e daqui a pouco estava ela brigando, um se engalfinhando, rolando no chão, brigando. Né? Por quê? Quem é que estava com a verdade de todos eles? Quem é que tinha a verdade? Quem é que conhecia a verdade? Eles conheciam parcelas da verdade. Mas qual deles tinha a verdade toda? Nenhum deles. Aí veio o quinto cego, chegou assim pro mestre e falou: o mestre enxergava. Aí, mestre, peraí, mestre, tô assustado com essa briga aí. Ele falou: caramba, o que é isso? Aí o mestre, olha, pediu a orientação do mestre, né? O mestre olhou para ele: ainda bem que você pediu a minha opinião. Pensei que você ia partir para a briga também, né? Mas é bom que você pediu a minha opinião. Olha só, o que a gente aprende disso? Que quando a gente se agarra a uma fração da verdade que a gente tem acesso, nós temos uma tremenda tendência a entrar no perigosíssimo modo julgamento. E quando a gente entra no modo julgamento, a gente fecha os ouvidos e os olhos, né, para outras informações que enriqueçam a nossa percepção da verdade. Né? Então, a partir do momento que eu entrei no modo julgamento, eu entro numa espécie de auto-hipnose, onde eu me hipnotizo e digo: o outro é errado e eu sou certo. Porque o elefante é um tronco de árvore. Vai tirar isso da cabeça dele. E o outro não, que o elefante é uma folha de bananeira e tapa na sua cara. Quem é que tem razão? Então, como ser escolhido, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como ser escolhido, né? A gente fala isso toda hora aqui. Pratica caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas afinal de contas, o que é caridade? Procede com o teu próximo, como você gostaria que procedessem contigo. Porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Agora, como eu faço para não ser escolhido? É fácil. Entre no modo julgamento, que num instante você está partindo para a violência física ou mental. Porque às vezes a gente não entra na violência física, mas a gente é abraçado pela violência mental. O duelo. Tem uma passagem no Evangelho que fala do duelo. Ah, mas não existe mais duelo. Nosso falecido carregado lá do outro centro, o centro que eu sempre fui, ele dizia o seguinte: quem é que disse que acabou o duelo? O duelo continua. A gente duela mentalmente, a gente duela com palavras, com discussões frequentemente. Quem é que disse que acabou o duelo? O duelo mudou de forma. Ah, porque agora você não duela mais que nem nos filmes de faroeste. Olha que ainda existe esse duelo por aí, tá? Mas se bem que diminuiu, isso é bom. Porém, quem é que disse que a gente parou de duelar? A gente continua duelando. E no momento que você entra no modo julgamento, sua lucidez acabou. Você entrou em hipnose. Ou uma hipnose forçada por certas entidades inteligentes, manipuladoras, ou uma auto-hipnose. E o que adianta? Adianta você querer discutir com uma pessoa que está em hipnose? Ela vai enxergar o seu ponto de vista, ela vai enxergar, ela vai aceitar que o elefante, você acha que o elefante é uma cobra porque você
impressão que você teve quando você pegou a tromba do elefante que parece uma... Ela vai aceitar aquilo porque ele põe? Não, ela está num processo de hipnose. Ela vai firmar o pé, não, que o elefante é um raminho de árvore. Adianta discutir com essa pessoa? Ela pode estar dentro da nossa família. Adianta discutir? Quando eu discuto com ela, eu fortaleço ou eu enfraqueço o processo hipnótico? Se eu parto para o duelo, para a discussão, eu vou fortalecer a hipnose. E não vai ter diálogo nenhum. Você vai se desgastar, não vai ter diálogo. O que você pode fazer? Ora por ela, meu Deus, ora por ela. Dê seu amor. Pede a Deus para iluminar aquela pessoa com o melhor amor que você tem no seu coração. Porque isso vai ajudar ela a sair da hipnose e vai facilitar o diálogo, como acontece. Orai pelos vossos adversários, porque quando você faz isso, não é que o seu adversário vai vir te abraçar correndo e vai ficar todo mundo bem numa boa, não é isso. Quando você ora pelo adversário, você vai permitir o regresso do diálogo, né? Mas ele gosta do azul, eu gosto do amarelo. O contraste é necessário. É necessário o contraste. O contraste faz com que você se conheça melhor e veja quem você realmente é. Porque se todo mundo só disser amém para você, você não vai saber a fera que está dentro de você que você precisa domar, né? Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como não ser escolhido? Há várias formas de não ser escolhido. Uma delas é julgar. Entra no modo julgamento, né? O julgamento é o pai da discórdia. Quem respeita não julga. Quem respeita não julga. Dialoga, né? Não dá para aprender excelentes lições nesse momento que a gente está vivendo? Crises são oportunidades de aprendizado. Não são para a gente ficar morrendo do coração. São oportunidades para a gente aprender. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Se você não quer ser escolhido, parta para a violência. Com certeza, a sua exclusão está garantida. Né? Então, sejamos tolerantes, saibamos respeitar pontos de vista adversos aos nossos, diferentes, porque esse aqui é o teste. Será que eu tenho maturidade espiritual para aceitar uma opinião diferente da minha? Ou será que eu fico... A minha ira sobe, eu perco o meu controle e a besta fera que está dentro de mim domina. Quem é que domina? Minotauro e Centauro, né? O Minotauro é o ser humano com cabeça de fera. E o Centauro é o animal com cabeça de ser humano. No Minotauro, quem vence? O instinto feroz, a besta fera. E no Centauro, quem é que venceu? O ser humano. O ser humano prevalece. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a senha? Fora da caridade não há salvação. Quem pratica a caridade é tolerante e ora pelo adversário. Não o amaldiçoa. Não blasfema quando a situação é diferente daquela que ele queria que acontecesse. É aí que a gente vê quem tem fé e quem não tem. E aí é a oportunidade de ouro para a gente se conhecer. Quem realmente somos nós. Porque aí a gente aparece sem máscara perante nós mesmos. Obrigado, pessoal. Tio João, tem que falar perto do microfone aí.
Estamos ouvindo, não. Silêncio. E agora, tá me ouvindo? Agora tá bom. Se o senhor falar perto do microfone, fica bom, hein? E aí sim, hein? Tá bom, assim Bom, tá bom. muito interessante esse evangelho desta noite. E a gente pode voltar um pouquinho lá nos Hebreus. Então, Deus nosso Pai, Jesus, a espiritualidade, vem preparando a humanidade. Então, começou a preparar os hebreus, né? Os hebreus foram os primeiros povos que deveriam trazer a luz do Evangelho. E os hebreus passaram pela experiência lá no Egito, passaram pelo deserto para a purificação, receberam as leis, os 10 mandamentos de Moisés, trazidos por Moisés, por Jesus. Porém, não conseguiram dar andamento a essa proposta. Então, aí quando chega nessa parábola que fala da festa de núpcias, então aí é um momento em que todos foram chamados ao longo do tempo para esse grande momento que seria o Evangelho, a Boa Nova, o processo de evolução do Espírito. E aí, como os chamados, cada um encontrou motivo para não participar desse banquete celestial, então daí o Evangelho passou a ser disseminado por todas as religiões. Então nós temos hoje muitas religiões, justamente porque cada religião está vivendo o seu momento e as suas necessidades. Então, com isso, a bondade divina ainda jamais desiste de nós. Então veio Jesus, e Jesus falou que mandaria o Consolador prometido. E depois de tantas e tantas turbulências, séculos de turbulência, no século iluminado, chegou o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, olha o trabalho tão grandioso que Deus nosso Pai faz pelos seus filhos, por todos nós. Então, recebemos daí o Evangelho, recebemos a doutrina espírita, que é o Consolador, trazendo todas as informações, trazendo novamente a oportunidade para que nós pudéssemos rever todo esse tempo que a gente não absorveu os ensinamentos do Evangelho, ou porque na época nós não entendíamos, ou por várias situações. E hoje, por exemplo, diante da facilidade que a doutrina espírita trouxe para nós, os entendimentos, ainda uma grande parte ainda não aceita. Muitos têm até medo de conhecer a doutrina espírita, justamente para não assumir consigo mesmo compromissos maiores. Então, essa festa de núpcias, por exemplo, onde se pede a roupa necessária, ou seja, a vestimenta necessária, essa vestimenta é que cada pessoa tem dificuldade, cada espírito tem dificuldade de conquistar,
porque isso aí é uma conquista íntima, individual. Isso não é. Isso aí é conquista íntima. Não dá para a gente mascarar, não dá para a gente. Não tem o que fazer, tem que conquistar. E como que conquista isso tudo? Essa vestimenta para essa. Se conquista com a reforma íntima, as mudanças. E aí, buscamos no Evangelho quantas são as oportunidades de nós conquistarmos. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, nós barramos, nos barramos nas nossas próprias limitações. Porque para mim fazer uma coisa, eu preciso deixar de fazer outra. E outra coisa, apesar de sabermos que é coisa pouco frutífera, que é coisa passageira, que é coisa que vai ainda alimentar o nosso orgulho, mas nós ainda achamos importante nos dedicarmos a essas atividades. Porque Jesus foi muito claro nos seus ensinamentos, ao longo do Evangelho, ele destaca para nós a caridade. E a caridade, por exemplo, não se faz a caridade se não tiver imbuído de humildade, de simplicidade, de boa vontade, enfim, de sentimentos nobres. E esse trabalho ele vai nos ajudando a desenvolver a nossa roupa, que a nossa roupa é fluídica. E a gente pode observar, por exemplo, uma roupa. Vamos pensar num dia de festa, a gente vai e encontra uma pessoa bem vestida. A gente fala assim, nossa, que pessoa bonita, né? Vestida material, né? Bem vestida. E uma vestimenta espiritual bem bonita também é aquela vestimenta que cada um conquista, mesmo sendo uma roupa fluídica que os olhos da matéria não podem ver, mas ela é envolvente, ela tem todos os requisitos necessários, ela tem beleza, tem cor, ela tem perfume. A roupa fluídica, ela tem um perfume. E é fácil de nós identificarmos, por exemplo, se num ambiente chegar uma pessoa que traz um fluido inadequado, a gente sente. Se traz um fluido bom, a gente sente. E essa roupa fluídica é uma conquista de cada um. E aonde ele for, ele pode utilizar essa roupa. Aonde ele estiver, essa roupa fluídica, ela desenvolve, ela promove um bem-estar. Só que ela precisa sempre ser alimentada com ações elevadas, ações de amor, ações virtuosas. Senão, essa roupa ela vai se decompondo. Então, essa roupa fluídica, ela é uma conquista individual a cada dia. E o ideal é para todo dia, né? E é importante destacar que a doutrina espírita, de tanto apoio, com todos os apoios que ela nos oferece, tem uma parte que destaca ainda que a doutrina espírita dá condições de podermos ser escolhidos. Olha que oportunidade! Já pensou nós podermos ser um dos escolhidos? Se nós realmente conquistarmos? E é importante a gente valorizar. Vamos pensar, por exemplo, não sei se alguém olhou para o céu hoje, mas hoje o céu, logo cedo, estava iluminado, azul, muito claro, muita luz, muito sol. Então, é a vestimenta de cada dia. Então, é importante nós observarmos a que ponto nós estamos. Isso é uma coisa íntima, é nosso. Um dia de nossa vida
É um dia muito valioso. E como que eu vou sair, deixar me envolver, me apresentar debaixo, nesse dia lindo de sol, iluminado, de céu azul, de plantas se movimentando, a ação do vento? Como que eu vou sair de mau humor, de mal com a vida, de mal com alguém? Então é algo assim que aí eu não vou ter roupa suficiente para esta festa de cada dia. Então é importante nós podermos avaliarmos e cuidar da nossa roupa, porque senão nós vamos estar saindo com roupa inadequadas e daí nós vamos encontrar sintonia com pessoas que estão vestidas da mesma forma. E aí a turbulência começa conforme foi dito no Evangelho. Eu vou interromper um pouquinho para que outros irmãos possam colaborar também. Tio, se me permite, eu vou fazer só um complemento rápido. A maior energia, o maior poder que existe no mundo, no universo, é o amor. É o amor que move o universo. O verdadeiro poder está no amor. Existe uma frase muito interessante que ela fala o seguinte: as pessoas se curvam perante a inteligência, mas somente se ajoelham perante o amor. Isso já mostra o poder, né? Existem forças na Terra que não são muito do bem, ainda fazem um grande estrago na Terra. Existem essas forças, né? Elas têm conhecimento, mas falta-lhes o necessário para realmente serem os mestres. Falta o amor. E o nosso grande mestre do amor, que veio aqui na Terra, chamava-se Jesus. Esse era o mestre no manejo do amor, da maior energia que existe no universo. Podemos ser mestres no manejo do amor? Sim, por que não? Só que a gente tem que estar com a roupa impecavelmente limpa para manejar essa energia tão esplendorosa, tão magnânima, tão poderosa, como Jesus tinha a roupa limpíssima, espiritual. Como é que a gente alcança, como é que a gente consegue obter essa roupa? Fora da caridade não há salvação. Perdão, tolerância, fazer o bem sempre, fugir do modo julgamento. Aí a gente consegue comprar essa roupa que nos permite manejar o amor que move o universo. É aí que vem a capacidade até de remover montanhas. Somos apenas aprendizes. Cada um define a velocidade do seu próprio aprendizado. Obrigado. Eu já penso assim, ó, a gente mesmo se veste do jeito que a gente quer. Todo dia ao acordar é agradecer, é a gratidão sempre, é pedir paz, amor, sabedoria, paciência. Então, acho que depende de cada um querer transmitir esse amor, tanto para a gente mesmo, para outras pessoas. Porque muitos chegam perto da gente e sentem a paz que nós estamos. Então, eu acho muito importante isso, no dia a dia, gratidão, amor, paz, paciência, sabedoria nas palavras da gente. Então, para mim, é um ensinamento muito grande essas palavras que o Cláudio falou, que o tio João falou, porque cada dia do Evangelho é um grande aprendizado, mas é gratidão sempre, é muito amor, é muita paz para todos. É isso.
Olá, pessoal. Mais alguém? Aqui, a Joana? Espera um pouquinho. Obrigada. Tá bom. Boa noite. Então, né, como a Maria do Carmo falou agora, cada evangelho a gente aprende mais um pouco. E é isso mesmo. Cada evangelho a gente aprende e daí no dia seguinte vem as provações, né? Porque para mim é assim, na terça a gente estuda uma, 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 uma parte, né, do evangelho, uma lição. Na quarta-feira, pode esperar que Deus vai mandar alguém na minha frente para ver se eu realmente aprendi, se eu assimilei, se eu absorvi e se eu vou praticar, que é o mais importante, né? É incrível. Na quarta-feira passada, eu fiquei lembrando do evangelho da terça e orando para que eu conseguisse passar por aquilo que eu tinha experimentado, ouvido na semana passada. Espero que amanhã eu seja, que eu passe em branco, mas geralmente na quarta-feira vem a prova. É isso que eu gostaria de falar. Cuidado, hein, gente? Toda vez vai vir a prova para a gente ver se realmente aprendeu. Se você falar, não, pode falar. Pode falar. Deixa eu só completar mais um pouquinho. Importante nessas ações de cada dia, nesse capítulo também se trata, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, se tivermos boas obras a cada dia, nós poderemos ir conquistando as nossas divisas, as nossas roupagens, porque as nossas boas ações, elas geram bons frutos, assim como uma boa árvore produz bom fruto. Então, se nós formos uma boa árvore, nós poderemos produzir bons frutos. E é importante nós observarmos a cada dia se nós realmente produzimos esses frutos tão esperados, ou tão esperados. Eu digo tão esperados porque, assim, o Evangelho ele nos ensina, a doutrina espírita, ela nos ensina, e ela não pede nada para nós, mas intimamente somos esperados a mostrar algo de novo, algo de bom, algo de produtivo, algo de edificante. Porque como foi falado, como a Joana falou, nós aprendemos. Será que nós vamos colocar em prática o que aprendemos? Aí, colocando em prática, aí nós vamos estar apresentando as nossas boas obras e gerando bons frutos, né? E o fruto é a parte nobre da árvore, né? Então, que cada um de nós possamos produzir frutos cada vez mais que auxilie a todos a conquistar ter as suas conquistas individuais também, né? Então é isso. Isso. Oi, pessoal. Mais alguém? Fazer algum comentário? Alguma experiência? Fica aberto o microfone.
Só aproveitando também a Georgia Sandra. Opa, espera um pouquinho, a Sandra vai falar. Só para completar, a Georgia pediu, ela me informou que talvez tivesse um contratempo para chegar, né? Mas tentaria. E, por enquanto, acho que ainda não deu tempo para ela chegar, tá bom? A Sandra vai falar aqui. Nossa Senhora, então tá rolando. Boa noite a todos. Não, é só uma. Não é nenhuma historinha, é uma coisa que eu pensava e depois, com o estudo, a gente vai mudando. Antigamente, quando se falava do fruto, uma árvore boa dá frutos bons, eu achava que os meus frutos eram meus filhos. Então eu pensava, eu tenho 3 filhos, têm educação, têm caráter, são honestos, trabalhadores, bom para eles, né? Que Deus abençoe. Os meus frutos, eu que tenho que plantar para depois colher. Então, é esse pensamento que eu acho que com o estudo a gente vai amadurecendo e pensando que meus filhos não são meus frutos, né? Tudo que eles têm de bom é bom para eles. E eu tenho que colher os meus também. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Que a gente pensa que os frutos. A Sandra tá quietinha aqui, mas quando fala, né? Segura. Quem mais, pessoal? Alguém quer fazer mais algum comentário? A Ana levantou a cabeça, impressão minha. Ana, uma hora você vai falar, eu vou pegar tanto no seu pé. Uma hora você fala, Ana. Nós estamos aqui apanhando com a parte tecnológica aqui. Então, eu vou fazer um comentário aqui, rapidinho também. Eu achei interessante a colocação que o Cláudio fez, né, da historinha dos elefantes lá, né? Eu achei que veio bem a calhar, né? Várias situações que a gente vive, né? E de uma certa forma nós comentamos um pouquinho também nesse sentido nos outros evangelhos, que é o cuidado que a gente tem que tomar na leitura que a gente faz quando a gente vê uma pessoa tendo uma atitude, ou tendo um pensamento, uma forma de agir, né? E então essa questão do julgamento, né? Ela é muito séria, como o Cláudio colocou. Eu acho que a gente tem que realmente ponderar as coisas, porque o elefante é o mesmo, né? O ângulo que a gente vê, né? O prisma que a gente vê é que muda. Por coincidência, de uma certa forma, também na preparação do evangelho, do trabalho de hoje, né? Aqui na cabana, nós tocamos nesse assunto, né? Passou também a importância da visão de cada um, né? Da, da, da leitura que cada um faz dentro do trabalho. Então, achei bastante pertinente, acho que é válido para a gente levar para o dia a dia. E outro ponto é a questão da crise, né, como o Cláudio colocou, né, das crises, né. Eu também vejo assim, né, as crises, ela pode ser a dor do crescimento, né, desde que a gente entenda que essa dor, né, que essa crise que a gente está passando é para a nossa evolução. Porque se a gente não tivesse entendimento, a gente entender que nós não merecemos, né, que Deus é injusto, né, que Deus olha para os outros, mas não olha para mim, né, que eu tenho a maior cruz para carregar, enfim, nós podemos nos revoltar, não é? Em alguns momentos, tomarmos atitudes que não deveríamos tomar, né, e temos um sério probleminha para frente para resolver, né? Sabendo que, como nós precisamos colocar as vestes nupciais, né, para ir para a festa, essa veste, como o João colocou, tem que estar limpinha, né? Tem que estar leve, né? Tem que estar tranquila. Então, né, só um ponto de muita atenção também, eu acho, no dia a dia da gente, essas brigas que a gente tem, com esse inconformismo que a gente tem, quando as coisas vêm contra a gente.
A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe, a maioria do que está aqui já viveu bastante, no que está no grupo, né? No Evangelho de hoje. Tem muita experiência aí, né? De vida, né? Então, mais do que ninguém, nós somos altamente capacitados, né? Para entender a dificuldade que é esse processo. Porém, como foi colocado, nós estamos aqui para aprendermos, né? Deus nos colocou nessa escola chamada Planeta Terra, provavelmente aí talvez no terceiro ou quarto ano primário do processo evolutivo, né? Para que a gente possa realmente trabalhar isso, né? Porque aqui na Terra, na vida material, que a gente vai trabalhar essas limitações, né? A matéria é uma limitação para o espírito, né? E ao mesmo tempo é um ensinamento para o espírito também, né? Penso eu, né, às vezes, eu como espírito eu posso fazer tudo, né, tenho liberdade, livre-arbítrio. Quando a gente vem para a matéria, a gente vê as limitações, a gente vê, né, o quanto a gente precisa ainda melhorar, o quanto a gente precisa evoluir e também ajudar o próximo, né, que faz parte do nosso processo de evolução, porque a nossa evolução sozinha, ela não acontece, né? O próximo está no nosso circuito e nós no circuito dele. Então, vamos trabalhar isso também com bastante atenção, que o próximo, né, realmente faz parte do nosso processo evolutivo. Pessoal, é isso. Alguém mais quer fazer uma colocação? O tio João poderia fazer a oração de Cáritas no final? O João sinalizou que sim. Agradeço. Ele vai fazer sim. Então tá Obrigada. bom, pessoal. Eu vou passar então para o João aqui, ele faz o encerramento e a gente finaliza depois. Pode falar. Então, queridos irmãos, agradecemos por esse momento do estudo do Evangelho desta noite e desejamos o fortalecimento cada vez mais para que possamos viver esse Evangelho tão maravilhoso, tão iluminado. E vamos, por gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade, nesse momento, entregados dos nossos corações, vibrações intensas, de muito amor. Vamos formando um grande coração, com o amor dos nossos corações, e vamos entregar esse coração para Jesus, para abençoar esse planeta, envolver todo o planeta Terra com muitas vibrações de amor. Vamos abraçar o planeta Terra, envolver todos os países com muito amor, levando a paz, a concórdia, a amizade, envolvendo todas as famílias desse planeta com muito amor, envolvendo todas as faixas vibratórias deste planeta. Que todos sejam acolhidos amorosamente, que o amor dos nossos corações possa envolver a todos, envolvendo também os nossos lares familiares, envolvendo a cabana de luz, todos os trabalhos, todos os trabalhadores, envolvendo todos os grupos que possam, nesse momento, também ser abençoados com as vibrações de amor dos nossos corações. E por gratidão ao Pai nós pedimos, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aqueles que passam pelas provações, dai luz para aqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso.
Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Pai, por aqueles que não vos conhecem, esperança por aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, num só coração, num só pensamento. Subiremos até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, Pai, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a sua imagem. Que assim seja. E assim agradecemos muito a Deus, a Jesus, pelas bênçãos desse encontro fraternal e educativo. Pedimos a permissão para encerrar esse encontro e vamos dar continuidade aos trabalhos aqui na Cabana de Luz e que cada um de nós, participantes desse momento, que possamos todos envolver nossos familiares, que todos recebam as bênçãos necessárias que cada um necessita. Graças a Deus e a Jesus, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, tio João. Obrigado. Boa noite também. Tchau. Tchau.